as nossas transparências, pode passar. Aí um conjunto de reportagens que espelham um pouco o momento em que se vive. Então a economia volta ao patamar de 1988. Isso aí tem a ver com a retração no PIB nacional e no PIB estadual, não é, que pela primeira vez em mais de uma década retrocedeu o PIB do estado de Pernambuco. Próximo. O comércio está ladeira abaixo. O comércio e a indústria interrompem sua trajetória crescente. Próximo. Vá passando, pode ir devagarinho. Pacotão de Temer para estancar o déficit. Essa é uma expectativa nacional. Vaga com carteira vira artigo de luxo. Né, o desemprego cada dia mais alto. O PIB estadual cai após 23 anos, né, mais de 2 décadas. Próximo. Serviços também desaceleram. O serviço tem a ver diretamente com o nosso ISS. Próximo. Desemprego cresce nas grandes cidades. Próximo. Investidores em compasso de espera. Ninguém investe num cenário de incerteza. Shoppings populares empacam. Próximo. Temer propõe que despesas não subam até além da inflação. Mais uma. O governo Temer prevê rombo de 170,5 bilhões em 2016. Essa alteração na lei orçamentária federal já foi inclusive aprovada, né, permitindo que o governo federal ele arque com mais 170,5 bilhões de déficit. O próximo. Desemprego, Nordeste perde 25,9 mil vagas, né? Isso só no mês de abril, né? Segundo o CAGED. Próximo. Mais uma sobre desemprego, 9,6 mil vagas. E aí, um pouco do que nos aguarda, né? Um pacote com medidas, só que o efeito e a eficácia dessas medidas é uma grande incerteza. Primeiro porque elas sequer foram votadas na sua integralidade até o momento. Segundo porque a credibilidade para realizar e para aprovar essas medidas no Congresso Nacional, ela tem a ver com a credibilidade política do governo provisório, do vice-presidente Michel Temer, e que já tem aí, né, com a renúncia no dia de ontem, em menos de 21 dias, já perdeu o segundo ministro por conta de escândalos de gravações e com implicações na Lava Jato. Então esse cenário de incerteza, ele fala diretamente com o cenário econômico. O cenário econômico, ele espelha normalmente para a sociedade, para o empresário principalmente, não é, o futuro, se vai ser capaz de investir, se vai ter retorno, se não vai. E no ambiente de incerteza, esses investimentos normalmente eles são adiados para depois, o que faz com que novos postos de trabalho, o que faz com que a economia não gire na medida da necessidade da nossa população. Alguns dados concretos, o próximo, sobre o cenário econômico. Então a gente tem aí os dados sobre o PIB no país. A gente vem amargando aí PIBs muito baixos e a partir de 2014 praticamente o PIB 0,1 foi o crescimento do PIB, quase zero. 2015 PIB negativo, 3,8. 2016 a projeção de 3,81. E 2017 0,55. A gente vai ver na próxima tela como vem evoluindo isso. Houve uma pequena, de abril para maio, com a instalação do governo provisório, houve uma pequena melhora nas projeções, né, refletindo aí uma expectativa um pouco mais otimista, mas mesmo assim uma mudança muito tímida ainda, de 3,89 para 3,81. No longo prazo aí, no médio prazo, não diria nem longo, porque 2017, na próxima tela, nós temos aí
em março 0,3, 0,4 e 0,55, a última projeção do PIB 2017, revelando aí que se essas medidas forem implantadas do governo Temer e se elas tiverem sucesso, o que se espera é uma pequena melhora apenas em 2017. 2016 ainda não vai refletir, como a gente viu na tela anterior, essa possível melhora dos números do governo provisório. Próximo. Em relação às receitas municipais, o que é que a gente pode destacar aí? Próximo. O IPTU, que é uma das nossas, a segunda maior receita, individualmente falando, arrecadada pelo município, ela varia conforme o IPCA. O IPCA de novembro do exercício imediatamente anterior, no caso de novembro de 2014 a outubro de 2015, ele ficou na casa de 9,93 e foi esse o índice que corrigiu os danos do IPTU para 2016. Então a gente vê que de janeiro a abril a gente tem 5,2 de crescimento, quando nós corrigimos o IPTU em 9,93. Então estamos tendo aí um crescimento de 5,2 positivo em relação a 2015, mas abaixo da inflação de 9,93, que foi a correção dada no IPTU para 2016. Então, quando a gente junta ali uma queda real, na verdade, de 5,6 quando se desconta a inflação. A maior receita própria do município, que é o ISS, ela teve uma queda nominal acumulada de janeiro a abril de 1,1%. Foram 2,6 milhões a menos em 2016 em relação ao mesmo período de 2015. E quando a gente desconta a inflação, a gente fica com menos 11% aí no período. Então, a queda real no ISS, que como a gente já falou em momento anterior aqui, tanto o ICMS como o ISS são impostos que reagem mais rapidamente a um período de melhoria da economia ou um período de recessão. Eles respondem mais rápido do que o IPTU, por exemplo. No ICMS também, aqui não é o número da arrecadação do ICMS, aqui é o número que nós recebemos de transferência. Como nós temos ano a ano, estamos numa curva decrescente do índice de participação do município, a gente tem um efeito de uma queda maior do que a queda verificada no ICMS estadual. Recentemente, uma matéria nacional que aponta o estado de Pernambuco como o penúltimo lugar de crescimento de arrecadação no ICMS. Então, não é à toa que o nosso repasse a título de ICMS tem ali uma queda nominal de 7,2% e descontando a inflação, menos 16,6%. O próximo. O IPVA. Os senhores lembram que no final do ano passado o governo estadual enviou um grande pacote de medidas fiscais e o IPVA foi majorado para motores acima de determinadas potências, e isso fez com que em 2016 a gente tivesse um incremento na arrecadação de 20,5%. Quando descontada a inflação, ainda ficamos com um incremento real de 8,6% no IPVA. Então, essa é uma das raras situações dos principais itens de arrecadação do município, onde a gente tem não apenas um crescimento nominal, mas um crescimento real acima da inflação com o IPVA, voltando a dizer, fruto da majoração feita pelo governo do estado no final do ano passado. Próximo. O FPM, que também é uma das principais receitas do município, a gente tem uma queda nominal
uma queda nominal em relação a 2015, menos 3,8%, e descontando a inflação, menos 13,6%. Lembrando a vocês que esse repasse do FPM, ele tem como base o IPI, que é um tributo federal, e o imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica, também um imposto federal. Então isso significa que a arrecadação federal vem caindo também no primeiro quadrimestre de 2016. Então, um decréscimo nominal de 3,8%, que somado à inflação, aponta uma queda real de 13,6%. Com isso, a gente traça um panorama das principais receitas, e a gente pode ver, infelizmente, elas têm apresentado uma queda em sua imensa maioria, à exceção aí dessas maiores itens de receita, o destaque para o IPVA, mas dos outros itens, nesse primeiro quadrimestre, a gente tem apresentado uma queda, na maioria das vezes, uma queda real em cada um desses itens. O que não significa dizer que nós estejamos desequilibrados. A gestão do prefeito Geraldo Júlio, desde o final de 2014, já antevendo a crise, e não só a crise econômica, mas também a crise política que tem afetado diretamente a economia nacional, estadual e do município, estamos tomando aí medidas tanto de incremento das receitas, muitas delas viabilizadas aí ao longo do ano de 2015, e algumas ainda até março desse ano, como o PPI, como a lei dos cartórios e o convênio com o Tribunal de Justiça para arrecadação por meio do SICASE, do ISS de cartórios. Os depósitos judiciais, que na sexta-feira passada tivemos o aval também do Tribunal de Justiça para sacar o percentual de depósitos judiciais do qual o município é parte. Então, um conjunto de medidas que, embora não tenham sido capazes de tornar os números positivos, mas com certeza minoraram a queda nessa arrecadação. De outro lado, um conjunto de medidas capitaneado pela Controladoria Geral do município, né, que fazem com que a receita seja melhor utilizada, melhorando a forma de gastar. Né? A gente citou alguns exemplos aqui na audiência passada. Então, a forma de contratar veículos, a forma de contratar limpeza, a forma de contratar uma série de despesas tem sido objeto de trabalho da Controladoria, de maneira a que nós tenhamos uma despesa mais eficiente e que a gente possa estar constantemente olhando para essa despesa para gastar melhor o pouco recurso que tem entrado nos cofres do município. Então, essas duas medidas têm feito com que, apesar da queda nas receitas, a gente tenha aí honrado os nossos compromissos, a gente tem a folha em dia, a gente tem feito a provisão para o 13º, presidente, que é uma preocupação constante. Eu sei que uma cobrança aí direta, hoje nas rádios já estamos falando com o governo do estado, e a pergunta dos servidores é sempre: e o nosso salário está em dia? O salário do município está em dia, diferentemente de mais de 3 mil municípios no país. Dos 5 mil, mais da metade hoje já tem salários atrasados. O município do Recife não só paga o salário, mas paga dentro do próprio mês. Né? E temos feito a provisão para o 13º. Então vamos aí aos números formais que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe demonstrar aqui no formato da LDO. As metas fiscais, por favor. Então nós vemos ali que da receita total, uma queda no conjunto geral. A gente viu ali as principais, uma a uma, mas o conjunto geral das receitas teve uma queda de 4,12%. Né? E quando a gente tira as receitas intra-orçamentárias, que é aquela quando o próprio município contrata ele mesmo, por exemplo, a educação contratando a Empreo, a saúde contratando a Empreo, então essa receita expurgada, a gente tem uma queda de 4,89% no conjunto total de receitas do município. E tivemos também uma queda na nossa despesa total de 9,68% e descontando a intra-orçamentária,
de menos 10,08. Então, um esforço também de reduzir a despesa e não só aí o efeito negativo na queda na nossa arrecadação. Próximo. Aí a classificação econômica da receita, a receita corrente, a tributária, né? As receitas de contribuição, as contribuições sociais. Então a gente vê aí principalmente receita patrimonial, uma queda de 23%, é o maior destaque. A gente tem dentro da receita tributária ainda no conjunto um incremento de 2,4%, muito tímido, mas ainda positivo, né? Descontando a inflação, esse número aí fica negativo, uma queda real, como a gente viu anteriormente, né? E o destaque para a receita patrimonial ali, menos 23,3%. Próximo. Na receita de capital, mais uma vez, a gente tinha como previsão ali 961 milhões de operação de crédito e realizamos apenas 5.641. Essa previsão é para o exercício e a gente lembra a frustração do DPL, que segundo as últimas tratativas, tanto com o Banco Mundial como com o governo federal, ficarão para 2017. Então, vai se trabalhar até o final desse exercício para que essa operação ela esteja pronta para ser sacada no início de 2017. Receitas, exceto as intra-orçamentárias, ali o resumo da tela anterior, menos 4,89, que nós já comentamos, as intra-orçamentárias, que é quando o município contrata o próprio município, e no total, receitas totais, que é incluindo as intra-orçamentárias, 4,12. Próximo. No caso das despesas, né, a gente vê aí uma queda na despesa de capital, menos 44,66. Então, é óbvio que se tínhamos um orçamento que previa a receita de operação de crédito para custear investimento, se essa receita não vem, a gente obviamente não inicia essas obras, não inicia esses investimentos, e aí uma frustração na realização dessa despesa de capital em função do não ingresso da operação de crédito que iria viabilizar essa despesa. E nas despesas correntes, né, menos 6%, o que mostra esse esforço, né, de, apesar da inflação, apesar dos contratos serem majorados pela inflação, a gente vem, apesar das datas bases que estão dentro desses contratos, nós estamos conseguindo renegociar esses contratos, nós estamos conseguindo otimizar essas contratações do município e podemos apresentar um número de realização de despesa corrente menor em 6%, aí dando uma contribuição a minorar o efeito da queda na arrecadação. Então, nas despesas totais, menos 9,68. Próximo. Aqui a despesa ainda, só que numa visão por grupo de despesa, pessoal e encargos, né, um crescimento de 0,32 no período em relação a 2015. Juros e encargos da dívida, um crescimento de 24,36. A gente lembra que, comparado com o primeiro quadrimestre do ano passado, a gente tem nesse período a alta do dólar e uma parte dos nossos contratos é indexada não só ao dólar, mas a um conjunto e uma cesta de moedas que teve aí a sua cotação majorada, não apenas a majoração da taxa de juros de longo prazo pelo Banco Central, mas também a indexação a um conjunto de moedas fez com que esse pagamento de juros ele fosse maior em 24,36%. E aí, no caso das outras despesas correntes, essa queda de 15,45%, né, em relação aí a 2015. Os investimentos, menos 42%, a gente já tinha comentado. A amortização da dívida, menos 51,88%. Próximo. Aqui o conjunto de indicadores, né, que são obrigações constitucionais do município. Então a gente tem como obrigação constitucional para a educação
25% no exercício. Mas a gente faz uma apuração parcial desse número, e na apuração parcial a gente já está com 20,47%, que quando comparado com o mesmo período do ano passado, a gente tinha 19,96%. Nós temos uma projeção para esse número, que seria aí a gente chegar ao final do exercício com 26,69 seria a nossa projeção aí para o final do exercício de 2016 em relação à educação. Aqui uma série histórica que mostra que nessa gestão nós temos ficado aí acima, na média, acima dos 27%, né, nos 3 últimos anos. Próximo. No caso da saúde, a obrigação constitucional de gastar 15% da receita líquida de impostos, a gente tem na apuração parcial 13,5% contra 16,52% do ano passado. Lembrando que no ano passado nós tivemos, exatamente nesse primeiro quadrimestre, um avanço na despesa de capital, então que explica essa mudança aí nesse patamar de 13 para 16, de 16 para 13, é exatamente a despesa no investimento, principalmente no Hospital da Mulher, que foi feito nesse mesmo período no ano passado, com recursos de convênio, e aí e forçou a gente, nas contrapartidas, a gente aumentar esse dispêndio, viabilizando a entrega que inclusive já foi feita no início desse mês do Hospital da Mulher. Então, a diferença de janeiro a abril de 15 para janeiro a abril de 16 é exatamente o investimento na despesa de capital, mais especificamente do Hospital da Mulher. Mas a gente tem aí uma perspectiva de fechar o exercício em 17,86, o que aponta para ser o melhor desempenho dessa gestão em dispêndio em saúde, apesar dessa diminuição aí no primeiro quadrimestre, em função, volto a dizer, apenas da despesa de capital, especificamente o Hospital da Mulher. Próximo. Aqui a despesa de pessoal, não é? Tivemos no quadrimestre passado aqui uma audiência mais animada com a presença dos nossos servidores, né, onde a gente pôde debater também os investimentos na área de pessoal. E eles são tão inegáveis que eles apontam aí para que a gente ter priorizado a despesa de pessoal e estarmos aí acima do limite de alerta do Tribunal de Contas. Apresentamos na audiência passada, presidente, o ofício que recebemos do Tribunal de Contas, porque passamos dos 48,6, apresentávamos naquela data 49,76 e 49,74, e hoje temos 49,96% de comprometimento da receita corrente líquida com a despesa de pessoal. O que, como a gente tem os aumentos concentrados aí no mês de janeiro, e nesse primeiro quadrimestre, isso vai se diluindo e a gente deve voltar ao limite normal, sem o limite de alerta, ao final do exercício de 2016. Então, mesmo com a queda na arrecadação, esse número ele está administrado, embora estejamos no limite de alerta, ele está administrado, e até o final do exercício, esses aumentos que foram negociados agora, eles vão se diluir, e deveremos voltar ao patamar abaixo do limite de alerta. Próximo. Aqui, os limites de endividamento. Então, nós podemos contratar até 120% da dívida consolidada líquida com despesa com dívida, e nós temos, desse limite de 120% da receita corrente líquida, nós ocupamos apenas 16%. Então, o município do Recife ele tem uma situação muito confortável do ponto de vista do endividamento. É um município que pode usar esse mecanismo de captar recursos para investir na sua cidade, e é isso que a gente tem feito. O prefeito Geraldo Júlio tentando aí obter essas operações de crédito
para que os investimentos necessários à nossa infraestrutura sejam feitos para melhor atender a nossa população, de maneira que esse é um limite que não oferece problema para que a gente contrate novas operações. E aí tem a série histórica também dos limites, fechamos em 2015 com 26,49 e hoje estamos em 16,18. Próximo. Também o limite de operações de crédito interna e externa, que monta a 16%, aí olhando não a dívida como um todo, porque na outra entram todos os parcelamentos, tudo. Aqui olhando só a operação de crédito, então o limite é 16% da receita corrente líquida e a gente ocupa apenas 0,15%, não ocupamos nem 0,5% desse limite. Também a situação bastante confortável em relação ao limite dos 16%. Fechamos 2015 com 5,13%. Existe também o limite para a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, mas que historicamente o município não tem se utilizado dessa opção. Próximo. Aqui também um limite específico da LRF para garantias concedidas. Não temos garantias concedidas, então 22% da receita corrente líquida, mas não temos nenhuma garantia concedida pelo município. Próximo. Pronto, presidente Marcos, esses são os números do primeiro quadrimestre. A gente ressalta, por fim, um superávit orçamentário de mais de 350 milhões entre receita e despesa no primeiro quadrimestre, o que aponta aí que apesar dessa queda nas nossas receitas, uma queda nominal de quase 5%, que aliada a uma inflação de quase 10% no período, nos preocupam em relação ao futuro, mas que as medidas de redução de despesas e as medidas de melhoria nas receitas estão sendo tomadas e vêm sendo tomadas desde o final de 2014, o que nos permitem ter esse superávit orçamentário de mais de 350 milhões, o que nos permitem pagar os nossos compromissos, a dívida, a folha de pessoal dentro do mês, né, e honrar esses compromissos, apesar da crise, apesar da queda nas receitas. Secretário, apesar de tudo que a gente está vendo que está acontecendo no país, com todas essas crises políticas, principalmente a econômica, que tem afetado de frente a prefeitura, e a gente que acompanha o prefeito aí no seu dia a dia, a gente tem visto as dificuldades, inclusive, de se fazer mais, né? Mas há uns números aí interessantes. Houve a receita está negativa, mas também as despesas diminuíram. No frigir dos ovos, a gente tem menos receita, mas a prefeitura conseguiu diminuir suas despesas. Então, eu acho que isso é importante. Só queria que o senhor me ajudasse, secretário, que eu não consegui me lembrar aqui. Na questão da educação, da saúde, eu consegui ver. A projeção para a educação seria de quantos por cento? 26%? A previsão? Está em 20%, né, no quadrimestre? O quadrimestre está em 20,47% e a nossa projeção é 26,69%. A outra pergunta, eu sei que o senhor falou aí, mas só para deixar bem claro, que aqui tem um bocado de servidor, e eu acho importante porque isso dá tranquilidade para aqueles que carregam junto com o prefeito a administração, é de que, apesar de todas as dificuldades, a prefeitura continua pagando dentro do mês. E eu faço sempre essa pergunta a cada 4 meses. Há alguma possibilidade da prefeitura deixar de pagar os servidores dentro do mês? Não, presidente. Essa é uma medida que nos orgulha, né? E eu aqui atesto a sua afirmativa de que essa é uma preocupação do presidente. A cada 4 meses o presidente reitera essa pergunta de que a gente tenha garantido o pagamento dos nossos servidores, e nós temos reiterado aqui que os nossos servidores continuarão sendo pagos a cada mês, e não temos nenhum perigo em relação
a nossa despesa. Temos feito, inclusive, disse aqui antes de iniciar a audiência, temos feito, inclusive, a nossa provisão para o 13º ordinariamente. Então, nenhum risco corre aí, a nossa folha está perfeitamente administrada. Obrigado, secretário. Como a gente está numa audiência pública, eu gosto que ela seja a mais democrática possível. Alguém presente gostaria de tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Portanto, nada mais disso, nem ele foi perguntado, né? Então eu agradeço a presença do secretário, agradeço a presença dos servidores, dos companheiros da secretaria que estão aqui presentes, agradecer o apoio do gabinete, Paulo, e encerro essa presente reunião e daqui a 4 meses a gente está aqui de novo. Valeu.